Shalom, povo de Deus! Que Deus abençoe muito. É bênção demais a gente estar aqui, a gente poder participar desse tempo tão bom de estudo da palavra, de meditação, de adoração, de oração ao nosso Deus. Vamos orar para a gente começar esse tempo bom? Oremos. Meu Deus do céu, muito obrigado, meu Senhor, porque estamos reunidos, Pai, sob a Tua presença, Pai, debaixo da Tua mão poderosa. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos conduza, encha o nosso coração, Pai, da Tua palavra e nos conduza, Pai, nos dando sabedoria, Pai, aumentando a nossa fé, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos louvar a Deus e logo depois a gente vai meditar na palavra, tá certo? Bênção demais. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores
a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Povo, bênção, a gente vai agora meditar na palavra de Deus. O texto que a gente tem para hoje é Números capítulo 10. Muita coisa chama atenção nesse texto, mas deixa eu dizer para você, de bate pronto, o nosso Deus toma conta da vida da gente. Ele ordena, organiza o povo dele. E é sobre isso que a gente vai meditar aqui. Números capítulo 10. À medida que a gente for fazendo a leitura do texto, a gente vai explicando, aplicando e colocando essas verdades de Deus maravilhosas que servem para o nosso dia a dia, não é? Diz assim a palavra: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocarem a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, a gente vê aqui no primeiro momento Deus ele ordenando a Moisés que ele faça que sejam fabricadas 2 trombetas de prata batida. Elas teriam, portanto, uma sonoridade única e elas deveriam ser tocadas em ritmo diferente e em quantidade diferente para cada coisa, cada ordem que Deus desse ao povo. Então, havia uma trombeta só tocada para as lideranças se reunirem. Haviam 2 trombetas tocadas para que esse povo pudesse se colocar em movimento, ou em estado de alerta, ou até mesmo lá no futuro, na terra prometida já, eles se reuniriam contra algum inimigo. Mas o que é que nós podemos tirar como princípio aqui, meus irmãos? E isso é fundamental para a nossa vida e para o nosso dia a dia. O nosso Deus ordena, organiza pessoalmente o seu povo. Ele pega pessoas específicas, que no caso eram os filhos de Arão, para fazer cumprir os seus estatutos, as suas ordenanças. E no nosso dia a dia, nós sabemos disso. Nós temos o pai, o chefe da família, que é essa voz de Deus dentro de casa que deve pastorear, ordenar, organizar a sua família. Em nível de igreja, nós temos o conselho da igreja, os pastores que fazem o mesmo papel de organizar o povo, de fazer com que as pessoas se movam numa determinada condução, numa determinada direção, e ali cada um deve buscar fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus.
A gente vê que o carinho de Deus é ainda maior quando a gente leva em consideração até aqui o tamanho do povo de Israel. Nós temos aqui, dizem os scholars, os comentaristas da Bíblia, que nós temos uma população que subia de 2 milhões de pessoas, que saíram do Egito, foram 600 mil homens. Quando colocado em proporção, esses comentaristas falam que ficou aí modestamente em 2 milhões de pessoas. Alguns arriscam dizer 3 milhões de pessoas. Meus irmãos, é mais do que a população da nossa cidade, mais do que a população de Recife. Então imagina esse povo todo, cada um fazendo o que queria, da forma que queria, na hora que queria, que se sairia para um acampamento tal ou para outra tribo, ou então decidiria não mais acompanhar. O Deus de Israel organiza o povo, unifica o povo sob a ordem dele. Então, meus irmãos, a gente vê que o interesse do nosso Deus não é simplesmente trazer um amealhado de pessoas desordenadas, mas organizar uma nação que faça a vontade de Deus sobre a terra e faça isso de forma ordenada, segura para todos, com ordens claras para todos. Esse é o nosso Deus. Imagine que esse povo todo agora tinha uma clareza muito grande do que deveria fazer, qual era a proposta. O nosso Deus, portanto, ele passa uma segurança quanto ao que se deve fazer. O nosso Deus não é de confusão, o nosso Deus é de resolução. Então a gente percebe a fidelidade do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus, nesses pequenos detalhes, em pegar trombetas, que também era uma espécie de corneta, né? De sonoridade única, por pessoas específicas que deveriam tocar em ritmos distintos e fáceis de compreender por qualquer pessoa e que você poderia ouvir por todo o acampamento. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele organiza o povo, ele organiza a nossa família, ele organiza a nossa igreja, o nosso caminho, portanto, não é cada um procurar fazer a sua própria vontade, antes é todo o povo de Deus como um só buscar fazer a vontade de Deus. É interessante isso, porque quando nós pensamos na perspectiva do povo de Deus como um só, grandes coisas acontecem. Então, no Antigo Testamento, nós vemos uma massa de pessoas que tinha vivido no deserto durante a sua vida e eram belicamente inferiores, subjugarem Jericó. No Novo Testamento, nós vemos uma recém-nascida igreja que se organizava ali no pátio do templo em Jerusalém. Milhares de pessoas que se converteram assim a rodo, com o perdão da palavra, mas eles viviam como um só. E esse povo foi responsável por propagar o evangelho, por trazer assim raízes profundas na fé de Jesus Cristo que reverberam até os nossos dias, quando nós lembramos daquela chamada igreja primitiva. Meus irmãos, isso é muito sério. O que une o povo de Deus é o próprio Deus, é a ação do Espírito dele sobre as nossas vidas, a vida de cada um. O que une a sua família, então, meu irmão, é esse mesmo Deus. Ele é a cola que nos une e é debaixo da autoridade dele que nós nos reunimos e que nós buscamos a ele, perguntando qual é a tua vontade agora. E interessante que esse texto ele deixa claro que seja num momento de muita turbulência, como ele fala aqui no versículo 9, quando os inimigos vierem atacar, o Senhor vai lembrar do seu povo. Então, no momento de estresse, não é hora da família desunir, não é hora da igreja desunir. Pelo contrário, é o momento da gente se unir. Por outro lado, no versículo 10, ele fala que no dia da alegria, quando as coisas estão mais folgadas, mais relaxadas,
também não é tempo da gente desagregar, cada um procurar a sua própria felicidade, o seu próprio caminho. Pelo contrário, é dia de se unir e lembrar quem nos faz um, lembrar quem nos une. Então, faça chuva, faça sol, seja na guerra, seja na paz, seja na alegria, seja na tristeza, todos nós caminhamos juntos. Porque o nosso Deus é o Deus que cria essa unidade, essa união a um povo ungido por Ele, para fazer a vontade dEle. Vamos dar prosseguimento à leitura do texto? Diz assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aizé, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Então, quem comandava o povo, quem ditava o ritmo da jornada, não era Moisés ou nenhuma tribo que estava ali. Era o próprio Deus. E essa ordem vinha da seguinte maneira: quando a nuvem da presença de Deus, ela se erguia do tabernáculo e ela ia ao céu, o povo sabia que era a hora de se movimentar. E o desarmar das tendas não era simplesmente uma coisa fácil. Então o povo precisava de tempo, e nós vemos aqui que Deus ele ordena e cada tribo vai saindo. Eu quero chamar sua atenção para esses fatos que estão aqui no versículo 17, por exemplo. As pessoas elas vão desarmando o tabernáculo, elas vão levando as coisas santas, de modo que o tabernáculo deveria chegar primeiro ao destino do que todas as outras tribos, e ali ia se armando o tabernáculo. O pessoal que iria oficiar, trabalhar no tabernáculo, deveria chegar em seguida. O que está acontecendo aqui? Qual é a mensagem que Deus ordena aqui ao povo? O tabernáculo, ele sempre está no centro. E perceba que o transporte do tabernáculo está exatamente aqui entre saem 6 tribos, o tabernáculo e o restante das tribos.
Então ele está no centro. Todo o acampamento de Israel se organizava ao redor do tabernáculo. Havia uma disposição das tribos, bem como das tendas, ao redor do tabernáculo. Portanto, a vida se organizava em torno do culto ao nosso Deus. A mensagem que se passava não só ao povo de Israel enquanto ensinamento, mas a todas as outras nações, porque povos nômades também viviam a região e também ficavam sabendo outros povos circunstantes da existência de Israel por ali, é que era o povo que adorava um único Deus e que a vida inteira se organizava em torno desse Deus. Meus irmãos, isso traz um ensinamento essencial para cada um de nós. A nossa vida se organiza em torno da vontade de Deus. Antes que o dia a dia engula essa prioridade, é importante, ao levantar da cama, a gente lembrar que o meu dia se organiza em torno da presença de Deus e daquilo que Ele determina a mim. A minha semana se organiza, ela se estrutura em torno do domingo, do dia do Senhor. Então, há uma necessidade nossa de cultuar a Deus. Se nós não cultuamos a Deus, nós vamos cultuar alguma outra coisa. Então, como é que eu sei que a minha vida está apontando para o caminho certo? É exatamente quando a minha vida se organiza em torno disso, do meu culto a Deus. E aí a gente vai pensando assim, domingo tem culto. E isso daqui que aconteceu nessa terça-feira eu vou levar para agradecer a Deus. Domingo tem culto. Isso que aconteceu na quarta-feira eu vou levar como pedido ao meu Deus. E aí você vai acumulando a sua experiência, lembrando sempre que haverá um ajuntamento de todas as pessoas que creem naquilo que você crê, que a sua família crê. E aí você vem à igreja junto com todas essas pessoas. A vida está se organizando em torno do culto ao nosso Deus. Isso por uma razão muito simples, porque esse Deus é quem toma conta de nós. Nós vimos aqui, logo na primeira perícope, que é esse Deus que assume a nossa vida, a organização da nossa vida. Portanto, ele não trata só de uma organização externa, ele trata da organização do coração, em como nós vamos interpretar os fatos que acontecem na vida da gente. Se nós interpretamos sob o viés da soberania de Deus, daquilo que Deus sabe de todas as coisas, que Deus pode todas as coisas e que Deus está em todos os lugares conosco, ou se a gente simplesmente vai ignorar todos esses fatos, viver uma semana turbulenta na força do nosso braço, tentando fazer tudo da nossa forma, e aí a gente chega de um domingo cansado e você diz assim, eu não vou aguentar ir para a igreja não, eu preciso dormir porque eu também sou filho de Deus, né? Deus ele está te dizendo assim, o meu descanso para você é diário. Então, você tem todos os dias a oportunidade de lembrar disso. A minha vida, quem organiza é Deus. E a minha vida se organiza ao redor do meu Deus e da vontade dele. É para aí onde o coração do crente aponta. Portanto, tudo se torna matéria de fé. Tudo se torna matéria de oração, tudo se torna matéria de ação de graças. E aí a gente vê um equilíbrio emocional aqui, seja no tempo da guerra ou seja no tempo da paz. No tempo da guerra, qual é a proposta de Deus? Em frente, porque eu lembrei de você, eu sei quem você é. Todo mundo no céu sabe o seu nome. Então, o nosso Deus, ele não simplesmente diz assim, vai, ele se coloca em marcha pelo povo dele. No tempo da alegria, Deus diz assim, celebre tranquilo, porque tem tanta gente que no tempo da alegria tem medo de celebrar, porque diz assim, tá tudo muito bem agora, mas amanhã vai ter um problema, mas amanhã, e a pessoa vive com frio na barriga e com medo pelo futuro. Esse não é o nosso caminho, meus irmãos. O caminho da nossa vida
É o caminho da gente dizer assim, eu vou celebrar a vida, eu vou celebrar o dia do Senhor, o estar na igreja. É por isso, meus irmãos, também, que numa época como essa, enquanto pessoas da nossa região, e é muito típico da nossa região, saem as celebrações da época junina, né? A gente diz assim, eu não preciso disso. A gente simplesmente diz assim, eu não preciso disso. A minha vida já se organiza em torno de um Deus que organiza o meu coração e que, seja no tempo da guerra, seja no tempo da paz, ele se faz presente, ele se lembra de mim. Então a minha vida já é leve, eu não preciso de mais uma festa além da que eu tenho todo domingo. Eu tenho a oportunidade de festejar aqui na Igreja de Deus, de celebrar a Deus nas sextas-feiras, seja com as mulheres, com os homens, com os jovens. Eu tenho a oportunidade de celebrar a Deus no meu pequeno grupo. Então, meus irmãos, nós vivemos uma vida não de uma agenda religiosa, mas a gente vive uma vida de celebração ao nosso Deus, de aprofundamento nos caminhos dele, de congraçamento do povo santo que crê nisso e que se abraça e que se une em toda e qualquer circunstância. Esse é o nosso caminho. Aí a gente vê um próximo passo que é dado aqui, que é importante. Presta atenção. A gente vai agora do versículo 29 até o 34. Disse Moisés a Hobabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Portanto, Hobabe aqui, ele é cunhado de Moisés. Estamos de viagem, Moisés falando para ele. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vos-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. O que é que Moisés está dizendo aqui? Cunhado, vamos com a gente? Você caminhou com a gente até agora, você está vendo o que Deus está fazendo por Israel, vem fazer parte desse povo, você está entendendo o que é que Moisés está fazendo aqui? O Hobabe, ele era midianita, mas Moisés ele está dizendo assim, se você quiser, você se torna povo. As pessoas elas poderiam se converter a Deus. Moisés está chamando ele. A gente vê aqui muito da igreja de Cristo, não é? O povo que Deus ordena, chama, organiza, o povo que obedece a Deus e o povo que prega esse Deus, que diz assim, vem viver esse shalom, vem viver essa celebração a Deus, vem viver essa vida a Deus. Porém, ele disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. O Moisés aqui parece que ele está com um pouco de falta de fé, porque tinha nuvem para guiar. Então, o Hobabe aqui, perdão, irmãos, ele não era assim exatamente necessário, conquanto oásis, lugares de você levar os animais para pastar, tivesse assim, fora do alcance de vista e um guia humano fosse útil. No entanto, já havia a presença de Deus que tomaria conta totalmente do povo de Israel. Então, ao mesmo tempo que Moisés ele faz esse processo de chamar o Hobabe e diz assim, Deus está tomando conta do povo, ele diz assim, mas vem também porque você é útil para a gente. Aí, o versículo 32 diz assim, se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. Aí, meus irmãos, eles veem que o povo sai, né? E sai aí caminho de 3 dias e é uma caminhada cansativa, você ia com animais, você ia com crianças, pessoas de idade, né? Todos conduzindo ali a sua família, a sua tribo naquele caminho do deserto. Só que há um momento de parar. Deus ele estava levando eles para um lugar de descanso. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não está
ocupando o povo dele num ativismo religioso, cansativo, enfadonho, sem propósito. Deus ele não tirou o povo do Egito para ser escravo novamente. Ele tirou o povo do Egito para que esse fosse livre totalmente. Então, Deus ele está ensinando aquele povo a ser livre. Então, Moisés ele já viu que Deus estava fazendo bem ao povo, Deus estava tomando conta do povo. E aquele povo que não tinha descanso de maneira nenhuma, agora tem um lugar para parar. Meu irmão, minha irmã, os comentaristas da Bíblia falam, os grandes arqueólogos, né, que estudam egiptologia, dizem que um escravo no Egito ele só poderia parar de trabalhar se fosse picado por um escorpião ou por uma cobra venenosa, né? Portanto, ele ficaria ali sem trabalhar, ou se o senhor dele o destacasse para uma função outra específica que não fosse carregar coisas, fazer trabalho braçal. Então, no fabrico de bebidas alcoólicas que eles tomavam lá também no Egito, ou qualquer uma outra coisa assim, é quando o escravo ele teria uma espécie de folga, né? Fora isso, eles não tinham direito nenhum a parar em momento nenhum. O que é que Deus faz? Vocês vão andar um pouco e ali eu vou parar e vocês vão ter descanso. O nosso Deus, ele conhece a limitação de cada um, muito melhor do que nós mesmos. Então, às vezes a gente diz assim, mas Deus, eu estou tão cansado, Deus, eu estou exausto, Deus, eu não aguento mais. E o nosso Deus diz assim, eu estou preparando lugar para você descansar. Fique em paz, vai dar tudo certo. Prossiga até eu dizer que você pare. E então você vai poder parar. Mas é um trabalho do nosso Deus, não é? A gente vai chegando no finalzinho desse texto e vai dizendo assim, ó. Partindo a arca, Moisés dizia. Aí Moisés vê a arca partindo, o povo se colocando em movimento. Agora é hora de Moisés interceder, dele orar, né? Vendo aquele movimento todo. Levanta-te, Senhor, e sê dissipados, sejam os teus inimigos, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Moisés não está falando que ele tem inimigo. Não era nada pessoal para Moisés, mas a nossa vida com Deus nos ensina exatamente isso, que a nossa vida pertence a Deus e não diz respeito aos nossos objetivos, aos nossos enfrentamentos, mas diz respeito àquilo que o nosso Deus tem para a vida da gente. Portanto, o que Moisés está fazendo aqui se por um lado parece que a fé dele diminuiu um pouco, como a de todos nós faz às vezes, né, diante de algo que a gente, ou de alguém que a gente diz assim, mas eu precisava tanto dessa pessoa. Agora parece que a fé de Moisés se fortalece à medida que ele olha para Deus e diz assim, Deus é a tua vontade. Então, são os teus inimigos, então que o Senhor vá à frente. É o teu povo que o Senhor vá à frente. E quando pousavam, dizia, quando o povo parava, isso era quando o povo ia, e Moisés dizia, sejam dissipados os teus inimigos. Quando o povo parava, pousava, dizia, volta ao Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Sabe o que é que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo, porque o Senhor é fiel. Porque lá atrás, para Abraão, Deus disse assim, eu vou fazer da tua descendência tão numerosa quanto a areia que há no mar e as estrelas que há no céu. Agora Moisés viu essa profecia se cumprir e está dizendo assim, milhares de milhares. É muita gente. O nosso Deus é fiel. Em suma, meus irmãos, a gente pode ver que o nosso Deus é soberano e organiza o nosso coração em torno dele. O nosso Deus, ele nos ama e ele é que coloca a nossa vida em movimento, ele dita os ritmos do nosso coração. O nosso Deus, ele traz para a gente a presença dele nos dois extremos, seja na guerra ou seja na paz. Mas ele está lá presente com a gente. O nosso Deus, ele nos une e organiza o povo dele e coloca esse povo em marcha.
Ele usa lideranças humanas para fazer isso. E, portanto, o jovem, o adolescente, a criança deve estar muito atento às suas lideranças na igreja e em casa, porque são instrumentos de Deus e devem orar por essas lideranças também. Assim como a igreja deve estar em oração pelas suas lideranças, das mais diversas, líderes de PG, líderes de ministérios, líderes no conselho, na junta diaconal. Perdão, irmãos. Em todos os lugares, a igreja deve estar em oração por esse povo, pela liderança, e se colocando em movimento. Depois a gente prega o evangelho. A gente só dá aquilo que a gente tem. Moisés estava cheio da presença de Deus e ele disse ao cunhado dele, vamos lá. Né? Então, essa também é uma época maravilhosa. Quando alguém de repente te convidar a uma festa junina, você vai dizer assim, por que em vez de ir para essa festa, você não vem para a minha festa? Vamos lá na igreja domingo, que vai ter uma festa linda, maravilhosa. Tem música, tem uma palavra abençoada da parte de Deus. A gente estuda a palavra, a gente abraça os nossos irmãos, a gente toma um cafezinho junto. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa abençoada. Sexta-feira tem culto também, tem uma palavra voltada para os jovens, tem uma palavra voltada para as mulheres, tem uma palavra voltada para os homens. A gente está num tempo de celebração, de avivamento ao nosso Deus. Chama as pessoas que não são crentes para vir à igreja e é bênção demais, porque no final é somente isso. A gente intercede e a gente diz assim, olha Deus, esse é o teu povo. O Senhor é fiel e sustentou esse povo até aqui. E o Senhor toma conta do teu povo. Então a gente encontrou o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso é na presença do nosso Deus, que organiza o nosso coração, organiza a nossa vida e nos dá estabilidade e paz, meus irmãos. Amém, povo de Deus? É bênção demais a gente meditar na palavra de Deus, não é? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer ao nosso Deus? De repente, você tem algum motivo de oração aí, coloca esse motivo agora na presença de Deus. Não sei quando é que você está assistindo esse momento do pastoreio, mas, por certo, você tem agora motivos de ação de graças ou de súplicas ao nosso Deus. Coloca isso agora diante do nosso Deus, porque Ele toma conta do povo dele. Vamos orar? Deus maravilhoso, olha para o teu povo, meu Senhor, que o Senhor mesmo organiza, traz, salva, santifica. É o Senhor que faz tudo isso. A gente quer te agradecer simplesmente por fazer parte desse povo. Nós que éramos escravos do pecado, a gente que não merece, Deus, mas o Senhor coloca a tua mão, Pai, com todo carinho, com todo zelo e traz para perto de ti. A gente quer te pedir somente, ensina a gente a te amar cada vez mais, meu Deus. Tira do nosso coração, Pai, esses velhos hábitos, Pai, essas coisas ruins que não te pertencem, Deus. Talvez um senso de independência, Pai. E coloca no nosso coração essa vontade de ser tão unido contigo e tão unido à igreja, e tão unido à família, Pai. Que a gente transpareça a tua presença e todo o bem que o Senhor nos faz. Nos ajuda, Pai, a ver todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado e coloca em nós um coração grato a Ti por tudo. Continua, meu Deus, tomando conta do Teu povo, Pai, do povo por toda a terra que se reúne em torno do Teu nome para celebrar a Tua vitória naquela cruz. E abençoa, Pai, todas as lideranças, os pais de família, Deus, os avós, Pai, enfim, a igreja de Cristo, Pai, espalhada em toda a terra, abençoe e coloca a mão, meu Deus. Unge, dá sabedoria, estabilidade, serenidade, Deus. Tira toda a vaidade, Pai, e a arrogância e coloca somente essa humildade e essa calma paz que excede todo entendimento que só o Senhor dá. No nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Povo, que Deus abençoe ricamente a tua vida. A gente se encontra aqui na igreja nas sextas-feiras, às 7h30, nós temos o encontro dos homens, o culto das mulheres, né? E o culto da juventude, distribuindo ali nas salas da juventude. E tem sido um tempo abençoado demais de Deus. Não perde a oportunidade de servir a Deus.
continua orando a Deus pela temporada de acampamento que está chegando aí e é bênção, e vai ser uma bênção de Deus. E a gente se vê no domingo aqui na igreja, tá certo? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, povo? Deus abençoe. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.